Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Né? Agradeço aí o pessoal pela oportunidade. E a primeira questão que a gente vai trabalhar é uma questão de função afim. Por quê? Função, ele é um assunto que cai muito. Tá? Porque função é conseguir relacionar situações cotidianas com uma equação, com um modelo matemático. Tá? Então, a primeira questão ela diz o seguinte. Na região Nordeste, um dos maiores problemas enfrentados pela população é a falta d'água. A construção de represas é uma solução para este problema. Na região metropolitana do Recife foi construída a represa de Tapacurá, com capacidade máxima de aproximadamente 100 milhões de metros cúbicos, e cujo volume morto representa 6% dessa capacidade. Considerando que esse volume vem diminuindo linearmente, como mostrado no gráfico, daqui a quantos anos a represa poderá atingir o seu volume morto? Então, gente, antes da gente resolver a questão, eu preparei exclusivamente para vocês uma paródia, certo? Porque eu sei que matemática é mais fácil de aprender quando a gente tem uma musiquinha, quando a gente tem alguma coisa para poder fixar na mente. E essa semana, esses dias, eu ouvi uma música que ficou na minha cabeça, assim, faz umas 3 semanas que eu não paro de escutar, que é My Baby, de Furacão Love. Não sei se vocês já ouviram, mas a música é excelente. Alberto, tu pode me ajudar aqui, por favor? Então, eu vou ter a cola aqui, que é produção, assim, ontem de noite eu preparei. Tá? E ela funciona o seguinte, essa parte que está aí entre parênteses, quem vai falar são vocês, tá certo? É uma perguntinha. E a gente vai ensaiar aqui e depois a gente vai fazer todo mundo junto, tá? É assim, ó. Hello, my baby, tô te ligando para poder te ensinar que na função afim pro X tu encontrar é só dividir o menos B sobre A. Aí, nessa hora, vocês vão fazer assim, tá, e o Y? Tá? Tem que interagir aqui, que a gente não passa vergonha sozinho. Tá? Aí você fala aqui, ó, tá, e o Y? Ah, sei lá. É só o X tu a zero igualar e logo logo B no Y tocar. Você arrasa lá na prova. E vou analisar se o meu valor de A maior que zero é função crescente. E se você notar, quando o valor de A menor que zero é decrescente. Beleza? Ó, tô aqui pagando esse mico por vocês, tá certo? Por vocês aí de casa e por vocês aqui presente. Então tem que fazer junto, tá? Quem canta, passa. Quem não canta, não passa. Regra 3 simples, tá? Isso aí é diretamente proporcional, ok? Lembrando que o refrão, a gente canta junto também, beleza? Ó. Começar aqui, ó. 1, 2, 3 e... Hello, my baby, tô te ligando para poder te ensinar que na função afim pro X tu encontrar é só dividir o menos B sobre A. Ah, sei lá. É só o X tu a zero igualar e logo logo B no Y tocar. Você arrasa lá na prova. E todo mundo junto. E vou analisar se o meu valor de A maior que zero é função crescente. Mas se você notar que quando o valor de A menor que zero é decrescente... De novo. E vou analisar se o meu valor de A maior que zero é função crescente. Mas se você notar que quando o valor de A menor que zero é decrescente... Isso, palmas pra vocês, palmas pra vocês. Lindo. Maravilhoso. Vê só, a música fala o quê? Para encontrar o Y. Vocês perguntaram aí, tá, e o Y? O Y é só o zero igualar, o X igual a zero. Então, logo, logo você vai perceber que B toca no Y. Então, vamos lá, vamos para a resolução da questão. Função afim, a forma da função afim, ó, f de x é igual a ax mais b. Então, para isso, eu vou ter que encontrar A e vou ter que encontrar B, porque eu não sei quem é a fórmula. Primeira situação que ele me deu, ó, quando f de x é 50. F de x é 50 quando x é igual a zero. Se x é igual a zero, a gente viu na musiquinha, ó, logo, logo, B no Y toca. Não é isso? Então, ó, ax igual a zero ali, ó, B é igual a 50. Beleza? Já sei quem é o B. B é 50. Vamos para a segunda situação.
Quando f de x for 30, ali ó, na função, o f de x é 30, é porque o x foi 5. Na função a gente vai ter, ó, substituindo, 30 é igual a vezes 5 mais 50. Então, quando eu resolvo isso aí, ó, 5a é 30 menos 50, 5a é menos 20, então a vai ser igual a menos 4. Encontrei o valor de a, encontrei o valor de b. Substituindo na questão, então, ó, nossa função é menos 4a mais 50. E aí a questão me diz o seguinte: em quanto tempo vai chegar no volume morto? Ele me diz que o volume morto é 6%. 6% de 100 é 6. Então, eu quero, ó, que f de x seja igual a 6. Então, substituindo, 6 é igual a menos 4x mais 50. Letra para um lado, número para o outro. 6 menos 50 é igual a menos 4x. Menos 44 é igual a menos 4x. X vai ser menos 44 sobre 4, que é 11. Então, resposta é letra B. Gente, simplesinho. Substituir a primeira situação, encontrei o valor de B. Substituir na segunda situação, encontrei o valor de A. Sei quem é A, sei quem é B, substitui na função. Montei a minha função, agora é só fazer a substituição no valor. Ok, gente? Beleza? Então, letra B. Então, ó, função vai cair no Enem com certeza. Função de primeiro grau, função de segundo grau. O Enem tem colocado sempre função logarítmica também, pelo menos uma questão de logaritmo, né? Então, dá uma atenção aí para a função, que é muito importante, ok? Segundo exemplo, segunda situação aqui. O Rio de Janeiro sediou, entre 5 e 21 de agosto de 2016, os Jogos Olímpicos. O Brasil teve um excelente desempenho, saltando do 22º lugar, em 2012, para o 13º lugar na última edição. Para o ranking, quem obter mais medalhas de ouro fica melhor colocado. Em caso de empate, são observadas as medalhas de prata e de bronze. Podemos concluir que, letra A fala, o total de medalhas da China representa 70% das medalhas dos Estados Unidos. Letra B diz que, dentre as medalhas de ouro, são números primos apenas aqueles obtidos por Brasil e Alemanha. Na letra C, o Brasil ganhou em medalhas de ouro exatamente 30% do número de medalhas de bronze do Japão. Letra D, a média aritmética do número de medalhas de prata conquistada entre os 3 primeiros é 26. E a letra E, se o Brasil tivesse ganho mais uma medalha de ouro, terminaria em 10º. Então, gente, esse é o tipo de questão que a gente tem que analisar alternativa por alternativa, tá? A gente vai ter que ver, porque estão tratando de situações diferentes dentro de estatística. A gente tem um gráfico, né? A gente tem uma tabela, na verdade. Nessa tabela, a gente pode analisar média aritmética, média ponderada, moda, mediana. A gente pode ter porcentagem. Então, a gente tem algumas coisas aqui, por isso que a gente tem que analisar ponto por ponto, ok? Então, vamos lá. A primeira alternativa diz que o total de medalhas... É só um minutinho. Só para eu acompanhar aqui com vocês. Que o total de medalhas da China representa 70% das medalhas dos Estados Unidos. A China, ela teve um total de medalhas de 70. E os Estados Unidos tiveram 121. Então, quando eu faço 70% de 121, que é a mesma coisa de eu fazer 0,7 vezes 121, o meu resultado dá 84,7. E a questão falou 70. Então, cuidado. Não é porque a China teve 70 medalhas que ela tem 70%. Tá? Então, falsa. A alternativa B fala que os números primos em quantidade de medalhas de ouro foram Brasil e Alemanha apenas. Mas se eu olho para a minha tabela, nós temos Brasil com 7 medalhas, né, de ouro, a Alemanha com 17 medalhas, mas a Rússia tem 19 medalhas. Então não é só Brasil e Alemanha. Quando ele fala que foi apenas com o Brasil e a Alemanha, ele está reduzindo a situação. Se ele falasse que foram Brasil e Alemanha, ele não estaria errado. Mas ele fala que foram apenas Brasil e Alemanha. E a Rússia
também estava nesse meio. Então, a alternativa está falsa. Na letra C, eu tenho o seguinte. O Brasil ganhou, em medalhas de ouro, exatamente 30% do número de medalhas de bronze do Japão. Cuidado. O Brasil ganhou 7 medalhas de ouro. E o Japão ganhou 21. Então, 7 em relação a 21 é 1/3. Mas cuidado, 1/3 não é 30%. 1/3 é 33,3%. E é comum a gente errar isso, tá? 1/3, 30%. Associar isso é muito fácil, tá? Mas cuidado, quando eu falo que o Brasil ganhou em medalhas de ouro 30% com relação às medalhas de bronze do Japão, está errado. É 33,3%. Então tá falsa também. Alternativa D. A média aritmética dos números de medalha de prata conquistada pelos 3 primeiros colocados é 26. Se eu fazer a média aritmética, ó, 37 dos Estados Unidos, 23 da Grã-Bretanha e 18 da China. Dividido por 3, a resposta é 26. Então, a alternativa está verdadeira. Vamos só ver porque a última está falsa. Letra E, ele fala o seguinte. Se o Brasil tivesse ganho mais uma medalha de ouro, terminaria em 10º. Se o Brasil tivesse ganho uma medalha de ouro, ele teria 8. Certo? Só que ele fala na questão que o critério de desempate são medalhas de prata. E o Brasil teve 6 medalhas de prata. Então, o país lá, que é a Holanda, teve mais. Teve 7. Então, mesmo que o Brasil tivesse uma medalha de ouro a mais, tá? Ainda assim, eles não pulariam para 10º lugar. Tá? Ele poderia pular, ganhar posições, mas mesmo assim não seria o suficiente. Ok? Então, a resposta, letra D. Tranquilo, gente? Vamos para a última questão aqui que eu separei, para a gente depois conversar um pouco sobre algumas coisas. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, essa questão ela foi do Enem do ano passado, tá, gente? Então, é bem recente. A capacidade do tanque de combustível de cada carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro. Segura essa informação, 750 gramas por litro. Iniciando a corrida com o tanque cheio. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo, acusando o consumo de 4/10 da gasolina originalmente existente no tanque. Ou seja, dos 100 quilos, 4/10 foram consumidos. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. A quantidade de gasolina utilizada em litros no reabastecimento é... Vamos lá, gente. Vamos ver aqui o que é que a gente vai fazer nessa questão. Primeiro, tem que analisar todos os dados. A questão, ela colocou a quantidade de gasolina em quilos. E ela quer a resposta em litros. Então, a gente vai ter que fazer essa conversão, tá certo? Vamos lá para a resposta? Inicialmente, o tanque tem 10 kg de gasolina. Após a primeira parada, foi detectado um consumo de 4/10, ou seja, ainda restavam 6/10 de gasolina. Então, 6/10 de 100, 60 quilos, certo? Foram consumidos 40 quilos de gasolina e sobraram aí 60 quilos de gasolina. Foi abastecido 1/3 do que havia sobrado de gasolina, ou seja, 1/3 de 60. Então, eu calculando, eu vejo que tem 20 quilos de gasolina que foram abastecidos, certo? Cuidado, essa resposta ela é em quilos, mas a questão, ela pede em litros. Então, ó, como a gasolina tinha densidade de 750 gramas por litro, vamos lembrar, ó, densidade é massa por volume, né? Então, nós temos aqui nossos professores de química que nos falam, que a gente vê em química que densidade é massa sobre volume. Então, a massa foi de 20 quilos. Só que a densidade de gasolina é de grama por litro. Se eu tenho 20 quilos, eu vou transformar isso aí em gramas. Então, eu multiplico por 1000.
20 vezes 1.000, dividido por V, que é o volume que eu tenho, igual a 750. Quando eu inverto a posição do V com 750, eu vou ter 20 vezes 1.000 sobre 750 aqui, transformando aí para a forma como a questão tem, 20 sobre 0,75. Essa é a quantidade de litros que foi abastecida letra B. Ok, gente? Então, olha só, a gente trabalhou 3 temas aqui. Primeiro, função. Segundo, estatística. E o terceiro, matemática básica, porcentagem. Gente, na verdade, matemática básica, ela abrange a maior parte, assim, com relação ao Enem. Tá? Então, às vezes, não é nem o conteúdo ser tão complicado, é saber aplicar isso aí. Porcentagem, gente, porcentagem é proporção, é razão, tá, entre a parte e o todo. O todo é o 100% e a parte é aquilo que eu quero. E razão e proporção é um tema que cai muito no Enem, em diversas situações. E para a gente continuar falando sobre razão e proporção, queria chamar o meu amigo, professor Alberto, tá, para dar continuidade aí ao nosso aulão, tá certo? Muito obrigado, pessoal. E agora quem continua aí é o Alberto. Beleza? Uma salva de palmas. Abração, gente. Valeu, Iagão. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, tá certo? Professor Alberto César. Todo mundo aí me conhece nas redes sociais como Chupeta. Tem uma historinha aí por trás desse apelido, mas fica para uma outra vez. Pessoal, como o Iago falou, ele abordou alguns temas que são recorrentes, que a gente sabe que tem o TRI, que é a teoria de resposta ao item, onde a gente tem que ter a coerência dos nossos acertos. Então, está dentro daquela base que você tem que fundamentar em matemática, das 45 você tem que fundamentar alguns conteúdos, e ele trabalhou alguns conteúdos que estão dentro dessa base. Tá? A gente vai trabalhar mais 2 assuntos que também se encontram dentro dessa base, que é a parte de proporcionalidade, razão e proporção, e a parte de probabilidade, que também vai ter repercussão em uma outra disciplina, que é biologia. Tá certo? De boinha? Vamos começar a brincadeira? Vamos lá. Vê, dentro de razão e proporção, eu quis pegar um outro tópico, que são os corpos redondos. Que corpos redondos são esses? São cilindro, cone e esfera. E dentre desses 3 corpos redondos, a gente foi pegar a parte de cone. Vê só, a gente tem um cone que é comum, tá, no nosso cotidiano. O Enem gosta de utilizar essa parte de trazer figuras do cotidiano dentro da prova. Então, está dentro, na verdade, do TRI. Então, um tanque subterrâneo tem a forma de um cone invertido, com 12 metros de profundidade. Este tanque está completamente cheio, com 27 mil litros de água e 37 mil litros de petróleo, conforme a figura. Então, vê, ele está aí mostrando a água na parte inferior e o petróleo na sua parte superior, formando esses 2 cones. Olha só, ele me dá a altura do cone, que é de 12 metros, mas ele chama a altura de água de H e a altura de petróleo de X. Tá? Podemos afirmar que a altura X de camada de petróleo é... Vê só, muita gente, quando vê ele falando em litro, esquece que pode ser convertido, tá? A gente sabe que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. A gente tem que ter na cabeça essa ideia, que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E, resolvendo a nossa questão, muita gente, olha, o volume, ele falou do volume, e vai terminar aplicando, ó, volta aí um pouquinho. Isso. Vai terminar olhando e, rapaz, será que eu vou aplicar, já que ele falou tanto em volume, a fórmula do volume? Não, tá? Por quê? Se você vai fazer a fórmula do volume, ó, tu no cone de baixo tu tem a altura. Lembrando que o volume do cone é o quê? Área da base vezes a altura dividido por 3. E aí você não tem a altura. Ele também não dá a aproximação do valor de π, e lá na resposta também não aparece o π.
Então vai ficar mais complexo. Você tem que procurar olhar a questão e começar. Peraí, ele não está me dando a altura, ele não está me dando o valor de π. Como é que eu vou chegar a algo se ele não me deu pelo menos o elementar para eu aplicar a fórmula? Aí vamos lá. Agora sim, resolvendo. Ó, a gente vai usar uma regrinha que se chama razão entre volumes e altura em um cone. Tá certo? Então, ó, a gente tem aqui dois cones semelhantes. Até porque a gente só dividiu dentro do próprio cone o cone maior e o cone menor. A gente chamou de V maiúsculo o volume do cone maior e de V minúsculo o volume do cone menor. H minúsculo vai ser aqui a altura do cone menor e o H maiúsculo a altura do cone maior. E a gente faz a seguinte proporção. Volume menor, continua. Volume menor sobre volume maior é igual a altura menor sobre a altura maior. Só que tem um pequeno detalhe que faz total diferença. Vejam só. Volume é uma medida de capacidade. Você vai encontrar esse volume, como eu falei, não só em litro, mas em decímetro cúbico, em metro cúbico, em centímetro cúbico e milímetro cúbico. Ou seja, está elevado à terceira. O seu expoente tem 3 lá. Então, você vai ter que fazer a compensação. Por quê? Porque a altura é uma medida linear. A altura é em centímetro, é em metro, é em decímetro, é em quilômetro. Então, como é que a gente faz essa compensação? Elevando a minha altura também ao cubo. E aí, agora sim, a gente vai poder resolver a questão. Ó. Vamos lá. Eu tenho petróleo, tenho água, tenho X e tenho H. E tenho a altura que é de 12 metros. Vai lá? Isso, ó. Volume da água sobre o volume total é igual a altura da água sobre a altura total, que no caso aqui é 12. Só que a gente eleva ao cubo. Vamos lá? Isso, deu seguimento aí, ó. Volume da água, lembrando que está dando em litro. Ó, cortou de novo. Vai lá. Vai, meu suprassumo, mais um corte, giraia. Isso. Olha aí, cancelou todos os zeros. E agora ficou, ó, 27 sobre 64 é igual a H sobre 12 elevado à terceira. Só que a operação inversa da potenciação é a radiciação. E quando a gente faz essa inversão, essa passagem, em vez de ser expoente, aparece a raiz cúbica. E a raiz cúbica de 27 é 3, porque é 3 vezes 3 vezes 3. É 3 a terceira. Então, a gente fica com 3. E o 64 é 4 ao cubo, que é 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, agora eu fiquei com uma proporção ali tranquila. Lembrando, qual é a regra fundamental, tá certo, das proporções? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente faz assim, ó. Para o aluno já responde. Chegar alguém na frente do ônibus lá e gritar, ó, fiz o X. A turma, razão e proporção, todo mundo sabe. É que nem gritar assim, eu tenho duas bases iguais elevadas a expoentes multiplicando. Produto, tá certo, entre duas potências de mesma base. Você nem responde, mas já sabe. Multiplicou duas bases iguais, pega o expoente e soma. Repete a base e soma os expoentes. Aqui é a lei da proporção, produto dos meios pelo produto dos extremos. Aí você ficou com 3 vezes 12 é igual sobre 4. Aí cancela ali, simplifica, vai ficar 3 vezes 3. A altura é igual a 9. Certo? Só que não tem essa resposta aí, 9? Não. Aí você fica, errei a questão, não errou, pessoal. Só que ele não está pedindo a altura de quê? Da água. Ele está pedindo a altura do petróleo. Lembrando que o volume total é 12. A altura total, desculpe, volume não. A altura total é 12. E você encontrou a altura da água. Fazendo essa subtração de 12 menos 9, ó, vai ficar 12 menos 9. Você vai encontrar como a altura do petróleo, que ele chamou de X, X igual a 3. É a nossa resposta.
Então, vê, questãozinha de volume, de cone, aonde a gente não precisou usar a fórmula do volume, simplesmente usou essa razão entre as alturas e os volumes. Volume menor sobre volume maior, altura menor sobre altura menor, elevando isso ao cubo. Vamos embora? Resposta à letra B, tá? Ó, eu trouxe para vocês uma paródiazinha, também como o professor Iago, eu trouxe uma paródia, e essa paródia, a gente sempre canta nas aulas. A gente fez o desenvolvimento dessa paródia o ano passado, que era uma música muito conhecida de um cara que estava em alta aí, o MC Troinha, MC Troia, né? E ele estava com a música Bumbum no Ar. E a gente tirou a letra da música, pegou a melodia e só encaixou a letra em benefício da gente para o Enem. A gente pegou assim, ó. Se o experimento é aleatório, o espaço é amostral, é que provável acontecer e o evento resultar. Probabilidade condicional, amostral vou limitar. E o evento independente você vai multiplicar. E o evento independente você vai multiplicar. E a probabilidade não é nem agora eu vou acertar. Eu vou acertar. Mas, ó, não ficou só nisso, não. Natan disse, ó, tem que ter o desafio, aquela coisa toda. Natan, por favor. Professor, eu gostei do AA no final. Ficou muito legal. Eu vou convidar todo mundo que está em casa e todo mundo que está aqui também no Overdrives para ver agora essa paródia muito massa que o professor Alberto César gravou aqui no Leia Já. E com certeza todo mundo vai aprender cantando, né? Isso, professor? A intenção é essa. Faz o AA novamente aí, só para... E a probabilidade não é nem agora eu vou acertar. Tem que ter a sarrada no ar também para. Sensacional. E ele falou assim, Natan, posso pedir uma coisa? Pode, professor? Bota a câmera aberta que eu vou ter que dar uma sarrada no ar. Foi mais ou menos assim agora. Então você que está em casa agora não pode perder. Como foi, professor? Foi. Como foi, professor? Não vi. Não. Gente, todo mundo que está em casa agora tem que prestar muita atenção nessa paródia. Vocês que estão aqui também, fiquem ligados, porque o professor Alberto César, além de professor, é um grande artista. Posso rodar, professor? Vamos embora. Então roda aí, produção, a paródia do professor Alberto César, inspirado em MC Troinha. A gente paga amigo por vocês, viu? A gente não estava no roteiro. Vamos pedir para vocês aplaudirem. Professor, tem muita gente pedindo a sarrada no ar ao vivo. Aí complica. Não, eu faço se o pessoal cantar aqui. Então todo mundo vai cantar com o professor, beleza? Joga a paródia. Joga a produção, bota por favor a paródia. Não, pode ser a letra, só a letra, eles cantam. Mas vamos fazer com a paródia? Vamos embora, bota aí. vamos. Gente, vale muito a pena. Vamos fazer o Ibope subir agora, né? Já que todo mundo pediu. Professor, vamos agora, vamos soltar. Vamos embora. Vocês podem cantar, tá, pessoal? É até melhor. Pode dançar, viu, professor? Aí o cara tem que ficar dançando, né? Na modinha. Mente aleatório, o espaço é amostral, é que provável acontecer e o evento resultar. O amostral vou limitar e o evento independente você vai multiplicar. E o evento independente você vai multiplicar. E a probabilidade não é nem agora. Show, valeu, pessoal. É isso aí, Natan. Paguei, viu? Paguei. Essa eu paguei pra você. Vê só, pessoal. Acho que deu pra encaixar a paródia aí. Viu que a gente queria para o assunto de probabilidade. Tem duas partes da probabilidade que são recorrentes no Enem.
eventos independentes e probabilidade condicional. E ele deu a dica exatamente na paródia, tá? Ó, ali ele fala o seguinte, eita, ó, entrou. Manda ele dar um... Isso, valeu. Ó, o que é que vai acontecer? Ele fala ali, se o experimento é aleatório. O que é um experimento aleatório? É um experimento que, se a gente repeti-lo nas mesmas condições, ele pode resultar um valor diferente daquele esperado. Por exemplo, você pega um dado, bota a face 6 virada para cima, tira a mão rápido assim e deu o resultado 2. Se você repetir esse experimento, botar a face 6 para cima, retirar a mão, pode dar um resultado diferente de 2. Então, isso se chama experimento aleatório. E aí ele falou da probabilidade condicional. O amostral vou limitar. O que é o amostral? O amostral é o espaço amostral total de possibilidades que nós temos. É o nosso denominador na probabilidade. A gente vai ter o desejo em cima e o possível embaixo. E esse possível é exatamente o espaço amostral. Então, quando ele limita esse espaço amostral, ele te dá uma condição para que isso aconteça. Então, se chama probabilidade condicional. E aí, ele falou também do evento independente. O professor Sandro Curió deu uma dica aqui, passou agorinha, ele falou de probabilidade. E ele falou das urnas e das bolas lá. Ele, quando multiplicou, ali ele usou o i, como ele falou, é porque os eventos eram independentes. O seu primeiro movimento de escolha não ia repercutir no segundo, já que ele tinha já ocasionado ali a escolha da urna. Então, ó, e a probabilidade não é nem agora eu vou acertar. Vamos para a questão, que agora a gente vai utilizar o que a gente aprendeu na paródia. Vê só, questão do Enem 2016, tá? Questão do Enem 2016. Um adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4, dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque com a localização da entrada das 5 áreas com brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para se chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Vamos lá? Suponha que relativamente a cada ramificação, grifa aí essa parte, ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentem iguais probabilidades, grifa também iguais probabilidades, ramificações com iguais probabilidades de escolha. Que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que ao tomar um caminho que chegue a uma área distinta da área 4, o adolescente necessariamente passa por ela ou retorna. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por outras áreas e sem retornar é igual a... Passa aí, vamos lá, vamos resolver. Ó, eu tenho aí o mapa do parque e eu tenho duas situações. Eu posso ir no sentido horário ou no sentido anti-horário. E aí, ó, aquela primeira ramificação, ela tem duas opções de escolha. Então, eu vou escolher... Se eu escolher o sentido anti-horário, tá certo? Eu tenho, na primeira ramificação, 1 entre 2. Mais uma ramificação. Para chegar na área 4, eu tenho 1 entre 2. E ali, ó, na terceira, entre a 3 e a 4, no caminho, no percurso, eu também tenho 1 meio. Então, eu tenho essa e essa e essa. E no sentido horário, eu tenho 3 ramificações lá em cima, ó, então é 1/3, aqui embaixo 1 meio. Então, ó, vamos só devagar aí. Aí pegou. Esse daí é no sentido horário. Eu tenho 1 meio aqui no comecinho, após a entrada, 1 meio lá em cima e 1/3 lá em cima. Então, eu vou multiplicar. Esses eventos são independentes, então você multiplica. Só que eu tenho a opção de ir no sentido horário ou no sentido anti-horário. E esse ou vai repercutir para a gente como soma. Então, ó, vai aparecer ali agora a soma do sentido anti-horário. Agora é só multiplicar. Multiplica 1/12 mais 1/8. Tira o MMC, vai dar 24. Aplica ali, ó, 5/24 a nossa resposta. Resposta letra C. C de chupeta. Vamos, tamo junto. Tá? Então, ó, eventos independentes. Você vai multiplicar, como a gente aprendeu na musiquinha, na paródia. Vamos para a próxima questão?
Um bairro residencial tem 5 mil moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas, enquanto que os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. Uma pessoa desse bairro escolhida uma casa é esportista. Olha, ele deu a condição, ela é esportista. Não é qualquer uma pessoa, porque tem os não esportistas e os esportistas. Ele está pretendendo pegar dos esportistas. A probabilidade dela ser vegetariana passa aí, vamos lá. O que é que vai acontecer? Dado, ele deu o total de vegetarianos, que são 1.000, então, por consequência, os não vegetarianos são 4.000. Ó, vegetariano e esportista, ele disse que era 40%. Lembrando que 40% é 40 sobre 100. Multiplica pelos 1.000 vegetarianos. Então, 40% deles. Cancela ali, ó, cancela de novo e cancela de novo. Então, ó, o que é que vai acontecer? 400 dos 1.400 são vegetarianos e esportistas. Vamos para o próximo? Não vegetarianos e esportistas. Ele disse que era 20%. Então, 20% de 4.000, cancela de novo, ó, cancela, e aí ó, você vai ficar com 800. O que é que ele quer? Vejam só. Ele queria esportista. Eu peguei os esportistas vegetarianos e os esportistas não vegetarianos. Quando eu somei esses dois, ele vai me dar o quê? O meu espaço amostral. Joga aí, ó. Probabilidade é evento sobre espaço amostral, que também pode ser desejo sobre possível. Ele deseja um esportista vegetariano e esportista sobre o total de esportistas. Ó, vegetariano e esportista são 400 e esportistas é a soma dos dois. Então, resolvendo, ó, de forma simples, cancela os zeros e agora simplifica 4 dozeavos por 4, 1/3. Pessoal, probabilidade, essa também foi questão de Enem. As duas questões que eu trouxe aqui foram questões de Enems anteriores. Ele adora usar isso. O ano passado caiu questão de probabilidade, todo ano cai questão de probabilidade.